Sejam muito bem-vindos ao portal holístico EcoTV. Todo o conhecimento do universo ao alcance do seu computador. E hoje é um dia muito especial porque vamos saber mais sobre a Universidade Agartha do nosso mestre Luiz Salve. Como funciona esse centro aberto de instrução desde a virada do milênio, sob o encargo do nosso mestre. Olá, professor, como vai? Bem, vai. O que seria então a Universidade Agartha? Bom dia, amigos. A Universidade Agartha é um centro de treinamento holístico que visa as sínteses necessárias da nova era, dentro e fora do ser humano, em cada pessoa, na sociedade e no planeta como um todo. Seguindo os ideais da Idade de Ouro, a universidade trata de oferecer um plano de educação integral e vitalícia, sempre baseado nos saberes profundos, pragmáticos, universais e cristalinos daquela filosofia perene que temos professado, sem deixar de lado a importância de outras escolas de transição. Nos inspira nisso tudo três princípios universais, que são a espiritualidade, a fraternidade e o ambientalismo, como expressão das trindades eternas, e também como base para os nossos programas de esoterismo, comunidade e saúde. Os ensinamentos holísticos da escola pautam-se diretamente sobre os cânones revelados da evolução atual, o Dharma ou Pramanta da nova era, sem cores ou tendências particulares. Pelo contrário, parte desta base cósmica para jogar luz sobre o futuro, através da renovação de todas as religiões, mediante as chaves de suas próprias profecias. Por esta razão, a Universidade Agartha dá também tamanho valor à filosofia do tempo ou às ciências dos ciclos, em especial à astrosofia ou astrologia esotérica. Ao mesmo tempo, possui naturalmente o seu enraizamento espaço-temporal necessário para afirmar a evolução do Dharma e a renovação das coisas sobre a face da Terra. E quais são as estruturas com que a universidade conta hoje, mestre? Bem, nós sempre damos muita importância em contar com centros nas cidades e também nos ambientes rurais. Os primeiros para informações mais gerais e os segundos para os devidos aprofundamentos. Porém, quanto a isto, mereceria também a menção a duas coisas especiais. Uma delas são os recursos modernos de mídia, que permitem até a comunicação à distância, embora consideremos que os contatos pessoais humanos também sejam valiosos e necessários. E a outra é que, inspirados nos princípios da real fraternidade, trabalhamos em cooperação com os representantes de diversas escolas de sabedoria, visando compor a necessária rede mundial de conhecimentos, cientes de que, para se fazer bem as coisas, é preciso haver muitos especialistas. Claro que atuando sempre de forma bastante conectada entre si. Nossas verdadeiras metas são reconstruir as antigas universidades holísticas, como havia na Índia e no universo budista. Mas neste ínterim podemos atuar também com escolas mais ou menos dispersas, como de resto também era comum acontecer entre os sábios do Oriente desde os tempos mais antigos. Muito interessante
interessante. E como surgiu a Universidade de Agartha? Muito bem, acredito que possamos considerar a manifestação da Universidade de Agartha como um verdadeiro sinal dos tempos. Tem sido falado muito sobre a volta e a reabertura das escolas de iniciação. O que significa isso realmente? Não se trata apenas de reverter uma ocultação periódica, mas também de todo um estilo de fazer as coisas de maneira diferente, com maior ou menor clareza, maior alcance e integração. A verdadeira reabertura esotérica não significa apenas as pessoas terem maior acesso às escolas, mas é o próprio desvelamento dos mistérios e sua penetração na vida cotidiana. Por isso falamos de uma abertura também das portas para fora, para o lado de fora. Como manifestação do retorno das verdadeiras escolas de iniciação e de iluminação à face da Terra, anunciadas por grandes mensageiros como Alice Bailey, oferecemos o conhecimento espiritual sem véus e nem mitos, e ainda assim gradual e verdadeiro, para todos aqueles que têm pressa em se iluminar e que entendem que a humanidade necessita de uma autorrealização integral imediata pelo bem do todo. A Universidade de Agartha se insere na culminação do anunciado plano de preparação da humanidade para a nova era, organizado pela Grande Fraternidade Branca, como responsável pela reintrodução final dos mistérios antigos e eternos no seio da humanidade. A partir disto, e sempre com base na experiência e visando disseminar o conhecimento real, desenvolvemos informações e didáticas a respeito de todas as grandes áreas espirituais, tendo em vista o avanço da experiência humana, como no plano das relações amorosas, através de uma profunda ciência de almas gêmeas, e na esfera da espiritualidade, mediante uma didática esotérica que respeita todos os estágios de consciência do ser humano. Respeita-se daí a mística e a própria religião, como espiritualidade popular. Para os mais avançados, a UNA trabalha com o princípio da iluminação real, através do ocultismo técnico e do esoterismo prático, envolvendo a progressiva ascensão de Kundalini e a glorificação do corpo físico. Já não se trata, pois, apenas dos famosos insights de consciência disseminados por certas escolas de yoga ou de filosofia, que, de tão limitados e instáveis, estimularam, não raro, a atração e a dependência às drogas enteógenas. Então, trabalhamos com o completo quadro espiritual da yoga e do tantrismo. E também existe o trabalho posterior de ascensão espiritual, e, finalmente, sobre os planos gerais da nova civilização. Podemos daí resumir este programa em 4 fases, a saber, salvação, iniciação, iluminação e ascensão. Tudo isso pode parecer incrível, mas as dezenas de obras registrando estas possibilidades para a posteridade já estão aí, para quem quiser conhecer todas estas maravilhas. Professor Salvi, como podemos caracterizar ainda mais a Universidade de Agartha? A Universidade de Agartha possui muitas peculiaridades importantes, entre elas o calibre ou a densidade da informação, mas também uma didática especial naquilo que se refere ao conhecimento esotérico, que é a ausência completa e real de véus e de mitos, sinalizando a chegada de novos tempos de síntese e de realização para o mundo. Isso significa que nós levamos a sério a ciência, mesmo sabendo das suas limitações,
porque cada disciplina tem o seu próprio campo de conhecimento e os seus próprios méritos insubstituíveis. Muita confusão tem sido feita pela invasão indevida na área alheia, o que não significa que não devam trabalhar em harmonia. Porém, para dar destaque a um certo fator de síntese e objetividade que cultivamos, devo dizer que a rigor nós somos uma escola tântrica. Não se trata, porém, apenas daquela forma oriental de ritualística e de magia sexual. Apesar do tantrismo estar simbolizado, entre outras formas, através do casal enlaçado Yab-yum ou pai e mãe. Tantra é uma palavra sânscrita que nomeia a mais recente grande escola de filosofia oriental e que significa tecer ou combinar. E o que busca os Tantras reunir neste caso? Ora, esta filosofia busca conjugar as coisas complementares do universo em geral, buscando unidades sempre transcendentes. Tanto que um dos seus símbolos mais destacados é aquele do Vajra, que é um símbolo relativamente complexo e ainda costuma ser representado duplicado, ele que já é duplo ou dual em si mesmo. O Tantra está na base da escola budista Vajrayana, chamada também de lamaísmo no Tibete, para enfatizar o papel dos lamas como símbolos de dirigentes holísticos de civilização. Mas, de uma forma toda peculiar, o tantrismo se refere à habilidade particular de conjugar método e sabedoria, e que, para simplificar, dizemos se tratar de harmonizar teoria e prática. De certa forma, isso tem servido para ajudar a humanidade nos tempos atuais, levando a uma maior integração das coisas. E certamente poderá ajudar muito o Ocidente também, onde a filosofia tem sido acusada de alienada, como se sabe pela denúncia de Karl Marx sobre a falta de pragmatismo da filosofia, embora as visões e as propostas de Marx possam haver sido bastante limitadas. De todo modo, o tantrismo possui uma vocação revolucionária na vida das pessoas e das sociedades, permitindo levar a cabo planos mais avançados de autorrealização e de unidade nas instituições, coisas que se fazem muito necessárias em nossos tempos de tamanha desagregação e crise civilizatória. O nome Agartha em nossa escola remete às buscas por estas sínteses primordiais. Isto quer dizer então que os Tantras são mesmo uma inovação na história da humanidade? Sim, os Tantras são definidos como aquela filosofia destinada à Idade de Ferro ou Kali Yuga, a era que nós vivemos hoje. O que nos leva a lembrar que nos meios mágicos e ritualísticos bem conhecidos, se diz que quando caímos usamos o chão para nos levantar. Então o Tantrismo trabalha também com as coisas materiais para reencontrar a verdade e o espírito. E nisso merece destaque o cuidado da saúde e do meio ambiente, assim como o contato com a natureza. Além, é claro, de tratar de harmonizar sempre teoria e prática. Poderíamos achar nisto muitas referências históricas, até bem antigas, como aquelas que nos levam ao simbolismo da cruz como emblemas de sínteses, incluindo o duplo Vajra budista, já desde o Antigo Egito ou antes, com seus grandes templos e escolas chamados Casas da Vida Plena. Mas devemos, com maior exatidão, observar aquilo que representou o Renascimento para o Ocidente,
do qual talvez o símbolo mais destacado seja a missão de São Francisco de Assis, que buscou resgatar o papel da natureza em nossas vidas. Então, a valorização do meio ambiente entra como um dos 3 pilares da nossa universidade, juntamente com a espiritualidade e a fraternidade, e sempre muito integrada a estas. O colapso civilizatório que se anuncia hoje deverá ser visto como uma prova de que devemos rever profundamente os rumos da atual civilização e voltar a nos orientar pelos ideais tântricos tradicionais e seus próprios meios sociais, como é o caso da sinarquia. Tendo tudo isto em vista, a universidade focaliza então os 3 aspectos tradicionais de Shambhala, como caminho espiritual, como região central e como polo espiritual, social e holístico. E todos estes já são os positivos sinais de uma nova civilização, achando-se inclusive em processo de construção no nosso grande país, como temos fartamente demonstrado. Excelente! E que mensagem então o professor gostaria de deixar para os seus alunos em casa? Ser aluno é mesmo o mais importante, porque somente como aluno podemos nos tornar mestres de nós mesmos. Bem, a mensagem então é que as pessoas se permitam experimentar as coisas, que ousem conhecer, saber cada vez mais, praticar e experimentar, sempre com equilíbrio, claro, mas que não deixem de viver as oportunidades que a vida traz. Buda costumava lembrar sobre a oportunidade que é a vida humana para conhecer a luz e também o precioso que é viver num país de Dharma. Como, apesar de tudo, certamente a nossa própria nação está predestinada a ser. Nosso maior objetivo é esclarecer e iluminar, como é uma das promessas dos tempos de Maitreya e do Kalki Avatar, ou seja, despertar a mente de cristal nas pessoas, buscando construir a necessária ponte entre as disciplinas do conhecimento. O ensino verdadeiro é aquele que liberta as amarras da alma, que derruba as muralhas dos preconceitos e das separações, revelando a unidade multifacetada com que cada coisa é feita no universo. Mas, acima de tudo, nos move uma nova sina revolucionária, orientada pelas luzes eternas de Shambhala. Conhecemos os rumos da história, graças ao domínio dos calendários e das energias espirituais. Somos os únicos a deter os projetos de uma verdadeira nova civilização, a uma tese de sínteses únicas alcançadas, amparada pela força das novas instituições espiritualizadas. Que venha, pois, Shambhala, e que venham os povos anunciados de Agartha. Então, por hoje foi isso. Espero que vocês em casa tenham desfrutado e aproveitado muito a nossa videoaula de hoje com o nosso mestre Luiz Salve. Namastê!